Bem-vindos ao Repetição Histórica. O tema do vídeo de hoje será uma abertura de debate sobre as aplicações do RPG na nossa sociedade. Temos provas de que o RPG pode ser aplicado na educação e até mesmo na área da saúde. Claro que a aplicação do RPG é um complemento nessas áreas e não a base principal. Mas antes de entrar nesse debate, é preciso explicar rapidamente o que é RPG. RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde participantes criam e narram uma história. Um jogador atua como mestre, narrador, descrevendo o mundo e desafios, enquanto os outros interpretam personagens, decidindo suas ações com base em regras e rolagens de dados. Podemos dizer que o RPG é um jogo de simulação, imaginação e interpretação. Esse jogo de interpretação ficou muito popular nas últimas décadas. Hoje em dia é comum ver séries e filmes falando diretamente sobre RPG ou tendo alguma referência. O RPG, como conhecemos hoje em dia, é resultado do trabalho em equipe do Gary Gygax e o Dave Arneson, nos anos 70, com o famoso D&D. Que fique claro, eles não criaram o RPG, o conceito desse jogo, a dinâmica de encenação, rolagem de dados e desafios. Isso já existia. Existiam jogos, por exemplo, como Kriegspiel, Braunstein, Blackmore e vários outros jogos de simulação de guerra que já aplicavam essa dinâmica. Então, o Gygax e o Arneson apenas modificaram umas coisas, deram uma cara nova e, com o tempo, ganharam espaço no mercado. Então, é graças a esses dois e suas referências que temos o D&D. E o D&D acaba inspirando tantos outros sistemas de RPG que temos hoje em dia. Bem, então, depois desse resumão, a gente vai para o primeiro pilar da sociedade que eu quero abordar, que é a educação. Se você colocar no YouTube RPG Educação, RPG nas escolas, vai aparecer várias matérias e reportagens sobre professores que usaram RPG para dar as suas aulas. Funciona? É possível que uma criança, um adolescente, consiga aprender português, matemática, história, filosofia, biologia, química com uma partida de RPG? Sim, é possível. O RPG substitui a prova, o trabalho em grupo, a apresentação, a leitura de um texto? Não. RPG na educação é um complemento. Que fique bem claro isso. O RPG não exclui a prova, o trabalho em grupo, a apresentação. Você, como educador, precisa passar por tudo isso e depois aplicar o jogo. Então, como é que funciona? Vamos supor que você seja um professor de história. Depois de ter passado o texto, trabalho em grupo, a apresentação, sobrou tempo e uma aula para poder aplicar algo mais diferenciado. E você decide usar o RPG. Você cria para a classe uma rápida partida sobre, sei lá, a Guerra do Paraguai. Os alunos criam suas fichas e o professor, o mestre nesse caso, apresenta o cenário e a missão. Os alunos vão do ponto A ao ponto B usando tudo que aprenderam nas outras aulas sobre a Guerra do Paraguai. Nessa simples atividade, os alunos vão se beneficiar da aprendizagem ativa, né? No caso, o aluno participa ali ativamente da construção daquele conhecimento. O RPG estimula certas habilidades comportamentais, como, por exemplo, raciocínio lógico, comunicação. Caso tenha algum aluno tímido ou com problemas de se relacionar com a classe. Se você tiver um aluno que ele é especial, tem algum laudo médico e tem problema de se comunicar, o RPG acaba ajudando nisso. Trabalho em grupo, criatividade, né? Os alunos também aprendem a lidar com consequências de escolhas, regras, limites, além de criarem também soluções criativas para os enigmas, os desafios, a missão, né? O interessante exemplo da literatura seria o trabalho da Sheila Oliveira e Franciela Silva, onde aplicaram RPG para ensinar e incentivar a leitura no ensino público. Elas criaram uma partida se baseando nas obras de Machado de Assis. Olha que foda, olha que interessante. E os resultados foram positivos.
Olha só, a proposta de trabalho com um RPG, como introdução à leitura da obra literária, revelou-se eficaz, na medida em que instigou e motivou parte dos alunos participantes da pesquisa a buscar a leitura do texto de Machado. Tá, tudo bem. Instigou e motivou uma parte dos alunos. RPG faz milagre? Não faz. Mas o simples fato de incentivar 3 alunos, 2, ou até mesmo um aluno só a ler Machado nos dias de hoje, cara, isso é muito foda. Isso é sensacional, é lindo de ver. Porque esse moleque começa com Machado de Assis, pega o gosto pela leitura e pode ir para um José de Alencar, pode ir para Graciliano Ramos, para Clarice. Entende o poder do RPG nesse cenário? Tá, mas só funciona para literatura e história? Não, também funciona para matemática, por exemplo. O RPG também funciona para geografia. O RPG também funciona para física. Entendem aonde eu quero chegar? RPG e escola nasceram um para o outro. O potencial é gigantesco. Só tem a ganhar. Claro que aplicado corretamente. Como eu falei antes, RPG faz milagre? Não faz. Não adianta nada colocar RPG se os professores não são valorizados, se a escola não tem estrutura. Não adianta colocar RPG para uma sala que tem 40 alunos, 50. Então, assim, o RPG ele não vai resolver todos os problemas da educação. No meio desse caos, que é a sabotagem e o descaso com a educação, o RPG ele entra como mais uma alternativa da sociedade para poder melhorar um pouquinho o aprendizado da nova geração, ok? Certo. Então, indo agora para o outro pilar da nossa sociedade, que é a saúde, a medicina, a enfermagem, o pessoal da psicologia, a galera que anda de branco e tem a letra estranha. Quando falamos de RPG educação, no caso, educação básica, ensino médio, fundamental, temos muito material. Isso é fato, tem muita coisa sobre RPG educação. Agora, na área da saúde, não tem tanta coisa assim, mas as pesquisas que eu encontrei mostram que RPG e saúde também fazem uma bela parceria. Tem muito trabalho gringo, mas eu tentei focar apenas nos nacionais. Dando destaque para alguns trabalhos, eu trago o desenvolvimento de RPG para a prevenção e tratamento da dependência de drogas na adolescência. Olha que doideira. RPG para poder prevenir e tratar jovens que tiveram contato com as drogas. Foda. Lembram do Proerd? É tipo isso, só que sem as dancinhas nas escolas. No trabalho, a Renata Brasil, Maíra Maria e Jefferson Semi trabalharam com um RPG Desafios. Né? O que é RPG Desafios? É uma ferramenta terapêutica e educacional, né? Um jogo onde você usa cartas de habilidades e cenários para poder criar a narrativa e desafios. Na pesquisa do pessoal, o trabalho aconteceu com 2 grupos. Um grupo de jovens na escola e outro de jovens internados. Como é que funcionava? As cartas traziam histórias onde o jovem poderia ser influenciado a ter contato com as drogas. Então, tinha cenário de ser influenciado por amigos, um lar violento, bullying na escola, lidar sozinho com depressão e ansiedade. Nisso, você tinha cartas de poção que ajudavam o jogador a superar esses desafios. As poções ajudavam, com várias aspas, o jogador a ficar mais forte, rápido, ou não ligar para aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, a poção tirava pontos de inteligência, saúde e por aí vai. Então, a poção tinha um efeito positivo temporário e negativo permanente. Deu para entender o que as cartas de poção representavam, né? Um RPG simulando situações onde o jovem usava drogas para poder sobreviver àquela situação, mas também simulava os danos físicos e psicológicos. Esse trabalho também teve resultados positivos, a pesquisa deu certo. O jogo provou ser capaz de treinar os jovens para lidar com essas situações, problemas reais em suas vidas, sem o uso das drogas. O projeto obteve sucesso em corrigir a crença distorcida de que as drogas
O uso delas é uma estratégia válida para poder resolver conflitos ou para buscar felicidade, mas infelizmente a pesquisa foi pequena. Então, houve um número limitado de jovens, e por causa disso, os autores da pesquisa sugeriram que era necessário realizar mais trabalho, mais pesquisa e mais estudo para poder se aprofundar. Deu certo, mas precisa cavucar mais, tem que estudar mais e fazer mais testes. Um trabalho muito foda, muito interessante. Infelizmente eu não encontrei mais nada sobre. Eu espero que o pessoal tenha continuado com esses experimentos. Também queria falar sobre esse aqui, RPG Imersiva Saúde do Idoso, uma nova possibilidade de construção de aprendizagem em saúde. Esse trabalho, ele visou construir empatia com idosos. Olha que coisa doida. Sabe quando você passa mal, vai no hospital, vai na UPA, na UBS, e o médico nem olha na sua cara? Você tá com dor, precisa de ajuda e é tratado como lixo. Você fica com raiva. Agora, imagina essa situação, só que com idoso, que quase todo mês tem que ir no posto para resolver alguma coisa, marcar exame, fazer exame, né? Enfim. Esse jogo, esse RPG, ele ajudou a desenvolver a empatia dos estudantes da área da saúde, colocando-os em situações, em experiências simuladas. Uma dessas experiências do jogo, o estudante era o próprio idoso. O objetivo era fazer com que a pessoa sentisse, teoricamente, na pele o que era ser um idoso precisando de ajuda, de atendimento. Nas partidas, temas foram abordados, como, por exemplo, violência, solidão, vulnerabilidade, e aí os jogadores tinham que tomar decisões envolvendo ali questões éticas e morais. Depois das partidas, rolava uma conversa com o pessoal e o mestre, né, todo um debate sobre isso. Assim, né, mais uma vez, um trabalho muito foda envolvendo RPG. A pesquisa também teve resultados positivos, a galera ficou mais sensível a certos tópicos e situações. Então, na hora de atender o idoso, os participantes não foram tão frios assim, tiveram mais empatia. E esse era o objetivo da simulação. Assim, é sacanagem ter que criar uma partida de RPG para poder desenvolver empatia na hora de tratar idoso, mas a nossa sociedade é complexa. Às vezes o enfermeiro, a médica, teve um dia ruim, tá sobrecarregado, né? Enfim, várias questões entram aí. Mas funcionou. O pessoal desenvolveu mais empatia. Bem, agora para poder encerrar o vídeo, eu gostaria de lançar uma pergunta para você que está assistindo. O RPG tem um enorme potencial na educação e saúde. Vimos isso. Mas e nas outras áreas da sociedade? Você consegue pensar em uma forma de usar o RPG na segurança, na economia, na geopolítica, na tecnologia? Tivemos aqui um trabalho de desenvolver empatia com o idoso e evitar o uso das drogas. Será que o RPG não tem potencial nas cadeias? Será que existe uma forma de usar o RPG para poder reabilitar um preso? Será que existe uma forma de usar o RPG para poder fazer com que um político pare de ser um desgraçado e trabalhe de fato para melhorar o país? Até onde um simples jogo de dados, cartas e encenação pode mudar a sociedade? Até onde o RPG pode chegar?